Agora eu quero chamar aqui o Kenzo Matida e também a nossa analista de política, a Renata Agostini, porque a gente faz aqui uma roda, né, para comentar esse assunto de que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a farmacêutica União Química apresente detalhes sobre a capacidade de produção da vacina russa Sputnik V no Brasil. A gente lembra, então, que a União Química é a representante do Instituto Gamaleya para trazer para cá, né, segundo informações do próprio presidente da União Química, a vacina Sputnik V sem o pagamento de royalties e para a produção nacional. Ele falou ontem comigo, falando que ele é uma empresa 100% de capital nacional e também que isso afetaria interesses de grandes farmacêuticas. Kenzo. Isso, Carla. O ministro Ricardo Lewandowski quer saber agora sobre a capacidade de produção aí dessa vacina da Sputnik. Lewandowski quer saber também sobre esses prazos aí de entrega e a possibilidade dessa importação aqui para o Brasil. É importante a gente lembrar que até o momento a Anvisa ainda não autorizou nem mesmo o início da fase de testes clínicos com o imunizante. A União Química chegou a pedir o uso emergencial dessa vacina, só que esse protocolo de pedido foi devolvido da Anvisa para a União Química. Por quê? Porque o que preconiza ali o uso emergencial? Esse imunizante, para ter o uso emergencial autorizado aqui no Brasil, ele precisa ser estudado aqui no Brasil. Então, até o momento, os testes clínicos no Brasil ainda não deram início da fase 3 com a Sputnik. Por conta disso, não há como ultrapassar as etapas aí, de acordo com os técnicos com quem eu conversei sobre essa situação. Os técnicos também me falaram que nessa reunião, na última reunião que eles tiveram com os técnicos da União Química, eles esclareceram para os técnicos que eles precisavam de mais informações robustas ali, principalmente em relação à eficácia dessa vacina e também a toda a documentação dos estudos que já foram feitos com o imunizante no restante do mundo. Carla. Renata. É importante a gente entender, né, nessa discussão, porque aí tem fase 3 para cá, autorização para lá. O grande ponto do debate nesse momento é: a Anvisa ainda não se mostrou confortável para autorizar o início desses testes clínicos no Brasil, como o Kenzo falava, condição para que você tenha a análise do uso emergencial. É isso que interessa nesse momento, porque neste momento das vacinas que foram autorizadas aqui no Brasil, todas elas estão também nessa condição. Uso emergencial, né? A gente está na expectativa de ver o pedido para o uso definitivo, mas o que a gente tem agora no caso de Oxford e no caso da Coronavac é o uso emergencial. É aí, então, que a União Química está mirando no caso da Sputnik V. Tem conversa quase diariamente na Anvisa com os representantes da vacina da semana passada para cá, justamente para tentar deslanchar essa autorização. E aí você, então, daria o início para todas essas outras fases e, sim, a perspectiva de uma aprovação. Primeiro ponto, então, a Anvisa se sentir confortável para dar esse aval. Enquanto isso está acontecendo e esse processo está em andamento, a gente teve um pedido do governo da Bahia ao STF para olhar essa questão e dar uma autorização para os governadores comprarem, distribuírem, ou seja, vacinarem, antes que esse processo da Anvisa chegue até o final. O que o governo da Bahia argumenta? Olha, já teve autorização lá fora, notadamente na própria Rússia, de onde vem a vacina, e também na Argentina e em outros países aqui próximos, como o Paraguai. Mas essa é a argumentação do governo da Bahia. Nesse meio tempo, tem o ministro Ricardo Lewandowski, então, que ficou com essa ação e agora pediu mais informações para a União Química. Ele quer entender, então, qual é a capacidade de produção, como está o andamento desse trâmite na Anvisa. Então, a gente pode ter, nos próximos dias, desdobramentos dessas negociações nessas duas frentes. A gente pode ver, há uma expectativa mesmo da própria farmacêutica de que ela consiga essa autorização para iniciar os estudos da fase 3 nos próximos dias. A gente precisa ver se isso vai se confirmar, porque a Anvisa precisa estar confortável para dar o ok. Enquanto isso, corre esse caso no STF, expectativa de ver, então, como o ministro Ricardo Lewandowski vai conduzir o tema. Carla.
Isso, Renata, e porque é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o governo da Bahia diz que é sua atribuição como ente federativo prover a sua população, trazer vacina, cuidar de sua população, e ele alega perigo em mora, quer dizer, na demora da chegada dessas vacinas, obviamente é o que a gente está vendo aí, pode haver risco de colapso da saúde pública e de muito mais mortes que acontecem. E a Anvisa respondeu exatamente como você disse, a Anvisa respondeu ao ministro Lewandowski, mantendo aquela sua linha de raciocínio, né? De que essa não é uma vacina aprovada naquelas 5 agências sanitárias internacionais que podem, né, ser automaticamente responsáveis pela aprovação aqui no Brasil. É o caso de outras vacinas, mas não da Sputnik. E mantendo essa posição, a União Química pediu já 2 vezes. Pediu à Anvisa que liberasse o uso emergencial. Foi negado porque não havia testes de fase 3. Então a União Química pediu, então me deixa fazer as fase 3. E a Anvisa, não pode, porque as informações não são informações ainda suficientes para embasar esses testes. É realmente uma situação em que se criou um impasse, mas a gente está vendo aí várias pressões vindas de vários lados para que a gente possa contar também com mais esse imunizante que nesse momento está fazendo tanta falta aí para os brasileiros. Agradeço aqui então a vocês, Kenzo, Renata, por essa roda de conversa aqui em torno do que está acontecendo para que a gente não tenha também mais uma opção de imunizante aqui no Brasil.